Então, hoje eu vou discutir a prova do fato que boa parte, de fato conjunto de densidades de parâmetros vão ser fortemente regulares, isto é, intersecção de uma sequência descrescente de intervalos de parâmetros fortemente regulares. Fortemente regular vai ser definido durante a aula, mas o importante no momento é que isso vai implicar regular. Regular que eu defini, então regular estava o intervalo de parâmetro era regular se não tinha nenhum elemento bicrítico gordo, gordo sendo, quer dizer que a espessura tanto do P ou do Q é maior que uma potência I, tamanho do intervalo potência beta algum constante maior do. Bom, antes de discutir realmente esse processo de seleção de parâmetros, eu tenho que dar mais algumas estimativas de preparação, em certo sentido. Uma primeira estimativa que eu já fiz alusão mais cedo é de velocidade relativa dos retângulos, das faixas, dos PQ. Alors, velocidade com respeito ao parâmetro. Eu estou falando da coisa seguinte. Alors, de novo, eu vou desenhar essa banda muito maior que é, de fato. Essa banda LU aqui, então, uma faixa Q0, imagem por um certo iterado, e outra faixa, por menos, eu tomei aqui já a imagem inversa, G-1 de P1, por outro iterado, que está ficando aqui. Eu poderia também visualizar o mesmo desenho MLS, tomando a imagem disso por G, desta vez seria o Q0 que está em posição parabólica, enquanto o P1 fica vertical, basicamente vertical. Então, tem essa distância delta, que eu chamei delta Q0 P1. Então, para falar dessa distância, eu estou assumindo que P0, Q0, N0 são definidos com a condição que Q0 está nesse retângulo QU, esse retângulo da partição inicial da ferradura que contém LU. P1 vai ser outro elemento. Eu pretendo fazer a composição parabólica dos dois. Isso que é a situação. Então, para fazer a composição parabólica dos dois, uma condição necessária e de fato suficiente era de ter, isso era a condição de transversalidade, bom, como eu falei, mais ou menos, mas deve ser max do Q0 potência 1 menos zeta, P1 potência 1 menos zeta e I, o intervalo sob consideração. Então, isso é a condição de transversalidade. E, então, eu estou dizendo a coisa seguinte, é que quando você então, composição, eu não vou provar, tenho que calcular bastante, mas digamos isso não é difícil. Quando você olha a variação com respeito ao parâmetro, obviamente o parâmetro está em I aqui, o parâmetro em I, então essa velocidade basicamente é 1. Então, eu normalizei o parâmetro para a velocidade relativa do
Kaiser e P1 foram obtidos nesse processo de composição. Sim, são aplicações de tipo afim que estão nessa classe. Mas essa classe também tem composições parabólicas. Essa classe também tem composições parabólicas. Sim. Essa classe já tem. Não, esses já foram obtidos por uma composição, por um processo bastante complicado de composições de afins. Mas eu não acabei de enunciar aqui. Então, primeiro, estou dizendo. Alors, isso é a variedade instável inicial. A variedade estável inicial aqui, WS de PS. Então, o parâmetro é normalizado para essa velocidade, essa distância aqui, delta, variar com velocidade exatamente 1. Isso é mudança de variável do parâmetro inicial. Okay? Então, estou comparando essa velocidade com aquela que é. Estou dizendo, de fato, a diferença é muito pequena, ela vai ficar na ordem de epsilon 1 meio. Alors, mas isso não é válido para qualquer Kaiser P1, é isso por isso que estava. Alors, se Kaiser P1 são, eu vou explicar logo, são especiais. Alors, o que quer dizer especial? Então, vou chamar de I tilde o pai de I. Bon, si I est égal à... Alors, uma primeira possibilidade, isso é uma definição. Se Kaiser P1, de fato, para responder a isso, foram obtidos, faz parte da classe inicial, isto é, aquela que está formada só de composição simples. Então, nesse caso, tudo bem, digamos, ok? Isso não é surpreendente e também bem conhecido. Enfin, digamos, de fato, você pode até, nesse caso, eu acho, ter uma estimativa desse tipo. Enfin, bom, nesse caso. Mas, digamos, temos também outra possibilidade, que é a mais importante do meu... essa é importante também, mas, digamos, a outra é também importante. No caso do D, então, nesse caso, bom, o primeiro caso, o I, não tinha pai. Agora, considerando o pai, I tilde, então, o intervalo anterior, da geração anterior, e vous considerar Kaiser tilde, o intervalo que está definido no nível anterior e que contém Kaiser é o menor possível. Fazer a mesma coisa com P1. E eu vou pedir, nesse caso, que esses Kaiser tilde, P1 tilde, são críticos da geração anterior. Bom, deixa comentar, eu não vou provar, mas deixa comentar um pouco sobre essa definição. Isso quer dizer o seguinte, de fato, eu faço a mesma figura, mas com mais espaço. Pensa nisso, seria isso Kaiser, isso P1. Digamos, eu ia dizer, bom, pode funcionar nesse caso. Isso não quer dizer, certamente eu posso encontrar subretângulos muito finos. Poderia achar um Q aqui, extremamente fino, ok? E um P1 também. Esse poderia não ser especiais. Eu estou dizendo que se o Kaiser e o P1 são razoavelmente gordos,
não pode ser gordos demais, se digamos, eu quero guardar eles não muito maior, no máximo da ordem do tamanho do intervalo. Mas passa um momento que esse P0Q1 seria potência SEM, digamos. Se você tivesse uma grande potência da espessura do intervalo para PQ. Poderia perfeitamente, nesse caso, não ser especiais e, de fato, eu não teria um controle, nesse caso, da velocidade relativa. A razão é que a velocidade, de fato, relativa desse Q dentro do Q0 pode ser sem controle. Okay? Que eu vou controlar são realmente a velocidade do Q0 P1, que são mais ou menos do bom tamanho, isto é, pode ser de uma potência razoavelmente pequena do I como espessura. Okay? Eu não posso... Porque, digamos, a criticalidade está dizendo mais ou menos que essas distâncias aqui vão ficar da ordem da espessura do I tilde. Bom, isso para, então, enfatizar que eu não estou controlando sempre essas coisas, mas cada vez que é importante controlar, o Q0 P1 satisfaz as hipóteses e, de fato, eu tenho esse controle. Okay? Bom, alors, isso, como eu expliquei, isso é uma conta, digamos, eu não vou fazer essa conta, mas é uma conta importante. Bom, é uma conta importante porque vai permitir, basicamente, de transferir estimativas do espaço de fase, digamos, para o espaço de parâmetros. Aqui, não. Sim, no final, é para o caso da parábola. Digamos, é relacionado com essas estimativas. Não, sim, está certo. É por causa da parábola, através de várias contas, mas é por causa da parábola. Bom, de fato não é muito importante. O importante, digamos, é essa velocidade ficar da ordem de Ohm. Ficar tão perto assim não é realmente decisivo. Alors, bom, isso é uma primeira coisa. Uma segunda... uma segunda preparação, digamos, antes de entrar no trabalho mais complicado, é controlar o número de filhos. Alors, são duas estimativas, as duas são relevantes, digamos. De novo, eu não vou provar, mas... digamos, então você toma P, Q, N nessa classe R de I, e então você quer controlar o número de P, Q, N, R de I, tel que P é o filho de P tilde. Isso quer dizer que não tem retângulo entre P e P tilde, não tem intermediário. É a geração seguinte. Alors, a primeira estimativa está dizendo que, de fato, o número vai ser finito. Não só finito, mas uma estimativa, mas que toma em conta uma constante que depende só da escolha de beta nessas constantes inicial, versus eta. Eta é uma constante muito pequena, ok? Então, esse exponente aqui é negativo, mas é muito perto de zero. Mas temos que pensar que I é no máximo da ordem de epsilon zero, então epsilon zero era tão pequeno que, mesmo assim, esse número é muito grande. Esse número é muito grande, mas ele cresce relativamente devagar com relação à espessura aqui. Mas, bom, a estimativa depende do intervalo aqui.
isso é uma primeira estimativa, e tem uma segunda também, mas onde desta vez vai ser está pedindo, além disso, então, o início, que a espessura do P seja maior que, alors P, epsilon é um parâmetro, que é a espessura do P tilde. Então, desta vez vai ser, alors, o bom que nesse caso você vai ter uma estimativa independente do I. O problema da primeira estimativa é que não é uniforme com relação a I, então por certas coisas vai causar problema. Então a segunda estimativa, desta vez, é a mesma tipo de estimativa, mas desta vez com assim. Isto é, de novo, o número de filhos pode ser grande, mas não tão grande assim que, do ponto de vista da dimensão, você não vai ver muito isso, porque esse exponente, de novo, é muito pequeno. Esse exponente sendo muito pequeno, a mudança de escala por esse fator epsilon está criando uma multiplicação por esse número que é uma potência muito pequena. Isso quer dizer que, no total, essa composição parabólica, enfin, essas novas, não vai afetar tanto a dimensão. Alors, de fato, isso é minha próxima estimativa. Bom, alors, de novo, eu não vou provar, eu vou tentar mais explicar a seguir a escolha de parâmetros. Mas, bom, isso é consequência bastante, não muito complicada da classe, das propriedades da classe RDI. Alors, a seguir, e como consequência mais ou menos, não muito difícil dessa estimativa aqui, eu vou tentar exprimir que o número de retângulos na classe RDI não é muito maior que na ferradura inicial. Alors, não muito maior, não em termos de proporção, mas em termos de dimensão. Isto é, a dimensão vai crescer um pouco, mas não muito. Porém, o mais fácil para estimar isso é considerar uma série de Poincaré, que eu chamo de série de Poincaré, ou essa série de Dirichlet, même, se vai ser, que é a seguinte. Então, eu vou fixar o elemento R de I, e depois considerar, alors, inicialmente, uma série que é uma série formal, mas ela vai ser convergente. Depois, pelo menos em algum lugar. Alors, θ depende de P, obviamente, depende do intervalo sob consideração é uma variável complexa S. E por definição, a soma dos P potência S para P que é em R de I e os P contidos em P estrela. Bom. Alors, se você... Eu vou fazer a comparação entre isso e aquele que vai ser obtém. Alors, nesse caso, o pari é igual a zero. Então, nesse caso, o P estrela tem que ser na classe R de I0, mas, alors, é fácil, é clássico, de fato, checar que isso converge para a parte real de S, no demi-plano superior. Alors, isso é a dimensão antes de perturbar. E como eu perturbei, a dimensão mudou um pouco, então eu vou ter que botar uma constante vezes epsilon zero, e o tamanho da perturbação aqui. Então, você tem, isso é clássico da teoria hiperbólica, e eu afirmo que, de fato, como consequência basicamente da segunda estimativa, de fato, você tem uma estimativa seguinte, assume que I é regular
o candidato, enfin aqueles tal que eu construí a classe R de I, toma P R de I, quando você compara θ com compara os dois. Desculpe, não está muito bem. Bom, aqui eu vou tomar I zero. Mas eu posso tomar em particular o retângulo inicial, e isso, nesse caso, daria uma soma sobre todos os P. Para fazer essa comparação, obviamente, eu estou precisando poder definir aquele aqui. Então, estou pretendo que, quando você compara os dois, então aqui, você adicionou todos os pequenos, que seriam R de I, mas não R de I zero. A diferença é exatamente essa soma. Eu pretendo que a diferença vai ficar pequena. Alors, temos um fator P potencial S, que é o fator de homogeneidade. Os P estão ficando menor que... Okay? E depois, um fator que é bem pequeno. Alors, bem pequeno e uma certa potência de... Bom, isso não é muito importante, mas uma potência positiva do epsilon zero, isto é pequeno. E isso vale... num demi-plano que não é exatamente esse, mas você tem que tomar uma margem um pouco maior. Isto é, aqui botar de novo um exponente e um terço, não, um quinto. Bom, isso não, digamos, de fato, os exponentes não são muito importantes. O ponto que, bom, aqui você tinha uma dependência linear com relação ao tamanho da perturbação, isso porque, de fato, a dimensão de Hausdorff é uma função diferenciável no contexto hiperbólico dos parâmetros. Obviamente, aqui não vai... A coisa então é pior. Então, agora temos uma potência, um exponente aqui, ou aqui também, mas, digamos, os dois são exponentes menor que 1. Então, bom, desse ponto de vista, vai se perder 1, mas é importante que isso fica um pequeno O de 1, fica perto da dimensão inicial. Bom, então você não criou muitos novos retângulos em termos de dimensão. Ok. Finalmente, a última estimativa preparação é transferir essa estimativa aqui, digamos, ou essas aqui, para o espaço de parâmetro. Alors, lá eu tenho que explicar um pouquinho mais. Sim? Na segunda estimativa, você está possível também que seja filho ou não? Os dois, sim, nas duas linhas. Então, a segunda tem graça para epsilon grande. Epsilon pequeno, hein? Não, porque para epsilon pequeno, se o epsilon for menor do que a longitude de I, é Não. a estimativa anterior. Ah, sim, não, tudo bem, não, eu concordo. O importante, a segunda, é que não depende de I, de fato. Não, você está certo, desculpe. Com relação a I, você está certo. Absolutamente. Mas é importante ter estimativas independentes de I, Do outro lado, de fato, a priori, eu não estou dizendo que o número de filhos é assim finito, absolutamente finito. Isto é, quando I vou refinar I mais e mais, eu posso criar mais e mais e mais filhos, tal que depois, para um parâmetro fixo, o número poderia ser infinito. Então, a finitude é uma finitude relativa, digamos. Ok. Então, a última estimação
então, é uma consequência. Então, considerando um intervalo regular, considerando P tilde, Q tilde, N tilde nessa classe, e suponha que o P tilde é I tilde crítico, e também que não é muito grande, gordo, isto é, bom, tem uma estimativa que é essa, epsilon potencial 1 mais τ. Bom, anota que isso é, de fato, o tamanho do próximo intervalo de parâmetro, mas eu permito dividir por 1 menos eta, eu teria que talvez lembrar uma vez por todas como são as constantes. Então, em particular, τ é bem maior que eta, então isso é um exponente maior que 1 aqui. Então, eu quero estimar, isso é o dado. Então, como de fato o P é menor que o. Então, aqui é menor que aproxima isso para cada candidato I. Então, eu quero estimar o número de I tilde, então o candidato da escala seguinte, tal que P tilde, que vai ser o elemento de R de I, é I crítico. Então, eu pretendo que isso vai ser, no máximo, I potência menos τ. Aqui eu vou escrever du mais, só para dizer que esse du mais é da ordem que eta sobre τ. De novo, eta é menor que τ. Então, essa constante vai se adicionando é pequena, então essa é próximo da dimensão inicial. Isso é para comparar com o número de candidatos total, número total de candidatos, e I potência menos τ, já que o tamanho dos candidatos é I potência 1 mais τ. Então, eu preciso, o número de candidatos é esse. Ok? Então, isso dá uma proporção, isso vai ser bem importante, obviamente, a proporção dos candidatos tal que o P tilde continua crítico. Bom, não é surpreendente, basicamente o desenho seguinte, eu estou com, bom, talvez eu vou desenhar, mas o P assim, isso é o G, de fato, G menos 1 de P tilde, desculpe. A razão para a qual, bom, se ele estava crítico, basicamente, é porque tinha algum Q estrela, bom, assim passando aqui. O que é que eu estou fazendo? Aqui eu estava na escala, na escala I tilde, porque quando eu estava discutindo se P tilde era I tilde crítico. Então, basicamente, eu vou ter que dividir isso em muita pequena banda de tamanho I. Bom, vai ter certas delas, aqui. Bom,
certas são vazias e outras são ocupadas. Digamos, é um subretângulo que é digamos, aqui. Alors, precisamente, essa estimativa que eu fiz aqui é para, digamos, de dimensão, é para controlar o número de Q1 dentro de Q estrela. E eu vi que, de fato, a dimensão local, mas é a dimensão mesmo, não mudou com relação à ferradura inicial, enfin, mudou por pequenos fatores, mas está ficando perto. Bom, D0 é para o P, aqui seria DU0. Seria o DU0, que explica o DU que aparece aqui, porque eu estou olhando os Q, quando eu fixei o P. Então, o número de subbandas ocupadas é da ordem de I potência menos tau DU, e depois é só essa estimativa de velocidade que está dizendo que, basicamente, cada banda Q1 vai criar intervalo, candidato crítico. Exatamente quando ele está na posição, isso está se mexendo agora com velocidade e quando cada subbanda está passando nessa altura, o correspondente, o P tilde está ficando crítico. Ok? Então, não é, estou dizendo simplesmente, é bastante natural isso, se você controlou a dimensão local no espaço de fase, como aqui, e se você controlou a velocidade das coisas. Ok? Bom, então, isso é tudo o trabalho que eu tinha que fazer para preparar, e de fato, é basicamente só a última coisa que eu tenho que guardar agora. Bom, agora estamos chegando mesmo no processo de seleção. Então, primeiro, deixa eu explicar por que eu tenho que introduzir uma nova noção, que é aquela de intervalos fortemente regulares. Bom, o problema é que eu não sou capaz de mostrar, e isso é com toda a probabilidade falso, que, digamos, que se I tilde, eu gostaria, se irregular, de mostrar que a maior parte dos candidatos, alors, com parâmetro beta, dos candidatos continuam sendo regulares. Os candidatos I, M I tilde, na geração seguinte, são também regulares. Alors, se isso foi correto com maior parte no sentido apropriado, então eu estaria numa boa situação. Infelizmente, a priori, isso é provavelmente falso. Eu não vou procurar contra-exemplo, mas não é muito interessante. O ponto é o seguinte: o que quer dizer regular? Isso quer dizer que quando você tem um PQN bicrítico, então P e Q, os dois são menor que I potencial. Alors, aqui é I bicrítico, isso é a regularidade. Mas, digamos, você, alors, se I tilde é regular, seria isso. Mas isso não impede, digamos, de ter, talvez, dos dois, digamos, o max dos dois, que seja, digamos, maior que o próximo passo. Bom, isso é I potência beta mais tau. Tem bastante espaço, tem um certo espaço entre as duas quantias. Então, você poderia ter bicríticos satisfazendo isso, e cada deles vai dar trabalho, isto é, vai ter que eliminar certos candidatos,
para cada deles você tem que fazer que seja P, seja Q, perde a criticalidade. Quando você passa de I tilde para I, bom, quando você fixou o P, aqui eu fixei o P tilde, o P tilde, bom, está guardando criticalidade para uma certa proporção de candidatos, e para os outros está perdendo, mas mesmo assim, eu estou eliminando, eu tenho que eliminar todos os candidatos, tal que P e Q iria guardar a criticalidade. Ok? Bom, eu vou fazer isso de fato. Mas se você não tem a menor ideia de quantos PQ satisfaz isso, você está perdido. Digamos, a regularidade está me garantindo que isso acontece, não está dizendo a priori absolutamente nada sobre as ameaças, digamos. E esse PQ que satisfaz isso, mas também isso, é quase um contra-exemplo para a regularidade. E se tem muitos desses, eu não vou conseguir, eu vou ter que eliminar demais candidatos para cada deles e, no total, não vou conseguir guardar a maior parte dos candidatos. De fato, eu vou provavelmente eliminar todos os candidatos. Bom, de onde vem essa dificuldade? É que não anticipei o problema. Eu estou mudando pouco a pouco de escala, eu tenho de fato que antecipar o problema e não só dizer não existe nenhum bicrítico gordo, mas também controlar o número de bicríticos em todas as escalas, de fato digamos, controlar o número de vezes que isso vai acontecer. Ok, então, fortemente regular, é uma classe mais complicada de definir, digamos, tem estimativas, mas que vai apresentar a grande vantagem que isso vai ficar correto. Bom, agora, botando fortemente regular nos dois lados. Então, nos intervalos fortemente regulares, você vai controlar o número de elementos críticos e também o número de elementos bicríticos. Alors, o controle, infelizmente, não é tão simples. Alors, o número de críticos é fácil. O número de críticos a explicar. Então, primeiro vamos definir um conjunto C para crítico. Alors, C mais porque eu vou considerar o P que corresponde à iteração positiva, o menos iria corresponder aos Q, e um conjunto de PQN, R de I, tel que P é I crítico, e eu quero basicamente que P seja da ordem de I, alors eu estou escrevendo exatamente que P é menor que mais tau, de fato um pouco menor, mas o pai P tilde de P satisfaz, desta vez, P tilde estritamente maior. Ok? Então, basicamente, eu estou tomando o P de ordem muito perto da ordem de I. Bom, a ordem exata é o mais tau, mas tau é realmente muito pequeno. E, então, essa estimativa aqui vai simplesmente se escrever alors, bom, talvez comentar o exponente, mas essa criticalidade está correspondendo a problema de tangência. Se você está só olhando a ferradura inicial,
as dimensões transversas são ds e du, então você está esperando o conjunto de tangências, deveria ser mais ou menos de dimensão ds mais du menos 1. A condição ds mais du menor que 1, a condição de Palistaken será a condição para evitar qualquer tangência. No nosso caso, onde ds du é maior que 1, você está esperando esse conjunto dessa dimensão. Bom, isso, de fato, vamos controlar. O número de críticos, então, C plus DI. Então, como os intervalos são basicamente de tamanho I, não é surpreendente, tu escreves. Alors, o I tem que reescalonar com ε0, porque I começa na escala ε0, e depois é 1 menos ds menos du. Mais um pequeno número de 1. Alors, vou escrever muitos desses pequenos números de 1 nos exponentes. Isso quer dizer o seguinte, e de fato, esse O de 1 vai para zero quando o tau vai para zero. Isto é, eu posso, é uma constante positiva, aqui não, de fato negativo, talvez, negativa, uma constante perto de zero, mas é importante que essa constante eu posso fazer tão pequena que eu quero se eu estou escolhendo esses três números bastante pequenos. Então, o tau, que é o maior deles, bastante pequenos. Ok? Então, aqui é um jeito de exprimir. Alors, de fato, tecnicamente, você tem escrever outras inigualidades, mas não é importante. Eu não vou escrever elas, mas é importante é esse controle. É um controle que diz que a dimensão é da ordem é perto de ds mais du menos 1. Ok, isso. Alors, o número de bicríticos, isso é bem mais complicado. Alors, primeiro porque você não tem nenhuma heurística preliminar para dizer quanto você está esperando de... digamos, por menos, você tem que trabalhar para ter alguma heurística para esses bicríticos. E, de fato, você vai ver que as fórmulas que estão aparecendo não são muito simpáticas, por menos a primeiro abordo, mas... alors, uma primeira complicação é que, de fato, você vai, as classes que você vai ter que estimar, alors, depende de várias variáveis. Alors, deixa eu explicar. Aqui, mais aqui é porque vou escrever as fórmulas para o P, tem fórmulas análogas para o Q que não vou escrever. Depois, I vai ser o intervalo onde os PQN são definidos. Isso é fácil. Depois eu vou pedir que o P seja I alfa crítico. E aqui o I vai ter que ser contido em I alfa e também contido em I ômega. I ômega e I alfa são também intervalos de parâmetros, mas pode ser de uma geração anterior. O Q vai ser I ômega crítico. E o X é que eu vou pedir que o P seja maior que X. Estou olhando o número de bicríticos tal que P tem um certo tamanho mínimo, ok? E teria uma fórmula com menos, onde seria o Q, que é maior que X. Ok, vai aparecer por que eu tenho que distinguir, por exemplo, a criticalidade do P da criticalidade do Q. Isso vai aparecer daqui a um minuto. Mas mesmo assim, são essa cardinalidade, a cardinalidade desse conjunto que eu vou estimar. Alors, eu vou tentar botar essas fórmulas nessas partes do quadro porque eu gostaria de conservar por algum tempo. Então, bom, essa eu vou eliminar. Bom, eu vou tirar essa definição e botar, então, essa cardinalidade
vai ser a estimativa dos assim. Alors, é importante que vamos vou explicar, vai ter fenômeno de dizer transição de fase, isto é, duas fórmulas diferentes dependendo do tamanho do x. Então, o B0 e o B1 têm a mesma expressão, enfin, mesmo tipo de expressão. São, alors, factor, uma potência de x. Alors, isso é factor de escalonamento ε0 PU que você pode esquecer, mas importante é o x aqui. Hein? X, uma primeira potência ρ0, o exponente vão aparecer logo depois. Depois o I alfa, também escalonado, como segundo exponente. E finalmente o I ômega, com o terceiro exponente. Bom, observa simplesmente que o exponente aqui é negativo. Isso é óbvio porque quando o x diminui, o número de p vai aumentar. Os exponentes aqui vão ser positivos porque é mais complicado ficar crítico quando o intervalo é menor. E o B1 tem exponente ρ1. De novo eu vou escrever logo. Desta vez é sigma 1, em vez de sigma 0, sigma 1. E aqui tem max, o min, desculpe. E ômega, potência sigma 0. Ok? Alors, é importante observar logo que essa estimativa não depende do intervalo I. Depende do nível de criticalidade, depende de x, isso tem que depender, senão seria muito estranho, mas, digamos, o momento de criação não entra, digamos, nessa estimativa. Alors, os exponentes, vou botar os exponentes aqui. Alors, todos os exponentes são naturais, menos uma. Você vai... E depois, pouco a pouco, isso vai explicar. Alors, o primeiro, ds, alors, são o de 1. Alors, esse ρ1 que não é natural. Alors, eu percebo que eu esqueci de avisar. E o momento, quando eu estou escrevendo essas estimativas, onde eu tenho que quebrar a simetria entre futuro e passado. Isto é, você se lembra da figura de fato no espaço da dimensão, tinha um ângulo aqui, hein? E vou ter que decidir se o ds é maior que du ou oposto. Então, eu estou escrevendo essas fórmulas no caso que ds é maior que du, inicialmente, o caso conservativo é incluído, mas as fórmulas seriam simétricas, mas eu tenho que trocar plus por mais, p por q, etc., no outro caso. Hein? Mas, digamos aqui, os exponentes não são simétricos, obviamente. Hein? Então, eu estou assumindo que ds0 é maior que du0. Alors, esse exponente, mais tarde, eu explico de onde vem. Sigma 0 é 1 menos ds0 mais o de 1. E sigma 1 é ds menos du mais o de 1. Bom. Alors, deixa comentar um pouquinho e vou tentar, eu não pretendo dar realmente uma ideia completa da prova, mas por menos explicar de onde vêm essas fórmulas. Hein? Obviamente, as fórmulas vêm da prova, você não adivinha esses exponentes assim. Mas, então, bom, primeira coisa a observar, desculpe, menos ρ aqui. Hein? A primeira coisa a observar é que o ρ0
é maior que ρ1. Isto é, quando você pensa nisso em função de x, o maior exponente negativo é aquele. Isso porque, como você vê, tem ds0, o mesmo aqui, e esse número aqui, 2ds mais du menos 1, é maior que ds, é menor, desculpe, que ds mais du, porque ds é menor que 1. Ok? Então, de fato, ρ0 é maior que ρ1. Isso quer dizer que quando você vai olhar a variação, alors, fixando I alfa e I ômega por 1 minuto. Alors, eu estou botando o eixo assim porque eu vou botar coordenadas logarítmicas para x, como são potenciais, para x e bi, e o x tende a ser pequeno, então os valores relevantes do log de x são negativas. Ok? Então, você tem uma figura seguinte. Alors, aqui seria o log B0 e aqui o log B1. Então, eu escrevi que a inclinação ρ0 de B0 é maior que a inclinação ρ1 para log B1. Duas retas a comparar. Alors, obviamente, um ponto importante, a transição de fase, digamos, aparece nesse momento, quando os dois números são iguais. Alors, você pode checar, de fato, que, de fato, alors, isso, alors, eu vou escrever, alors, eu estou escrevendo agora a fórmula X, porque, no total, a gente vai estar interessado nesse caso. Bicrítico é para o mesmo nível de criticalidade. A prova realmente necessita de considerar casos separados, I alfa e I ômega separadamente. Mas, no final, você está realmente interessado no caso I alfa igual a I ômega, e nesse caso, o X crítico de igualdade é... Vou dar uma fórmula aqui. Alors, temos sempre, vou botar assim, isso é uma normalização em todo lugar, mas depois o importante é esse. Não tem max, desculpe, já são iguais. Potência, alors, ds mais du sobre ds mais 1. Alors, bom, isso é o valor de intersecção, e você pode checar que o valor crítico, onde são iguais, é positivo, como a figura. Alors, isso é relevante porque, de fato, eu estou estimando, a priori, um número inteiro. Isso é o número de... Ok? Então, isso é um número inteiro, isso é uma função. Quando B0, B1 está ficando menor que 1, estou dizendo que esse conjunto é vazio. E, de fato, estou interessado nisso. Okay? Então, estou dizendo que, no valor da transição, o valor, de fato, vai ser ainda positivo. E eu estou realmente interessado nesse ponto aqui, onde o max está ficando igual a 1, isto é, assim. Isso vai corresponder a um valor x bar. Porque nessa região, a estimativa está me dizendo que o conjunto é vazio. Ok? Então, o x bar é... Alors, você calcula, oui. Está ainda no caso da igualdade. I alfa igual a I ômega. E desta vez é uma exponente um pouco mais complicado. Isso sai do cálculo.
2ds mais du menos 1. Pequeno du. Então, finalmente, o módulo que vai ser acredita nessas estimativas, isso explica a condição da dimensão que eu acabei, a condição da dimensão que estava aqui, essas duas elipses. Alors, estamos no caso onde ds é maior que du. Então, estamos nessa parte do diagrama. Você tem esse valor aqui. O que você quer realmente é que esse exponente que aparece aqui seja maior que 1. De fato, o beta vai satisfazer, chama esse valor de beta max, lá, esse valor que aparece. O beta vai satisfazer isso. E outras condições que eu não vou escrever, mas as condições que relacionadas com a iteração inicial, que eu não vou discutir. Mas, digamos, a condição essencial é essa. Se esse exponente que aparece aqui é, de fato, maior que 1, isso quer dizer que, de fato, quando o x, o tamanho do intervalo, ficou acima dessa potência de i, que é maior que 1, então essa é I potência beta, da beta regularidade, não vai ter, esse conjunto vai ser vazio, não vai ter mais bicríticos. Ok? Então, alors, deixa um pouco, digamos, explicar de novo como vão sair os exponentes, talvez. Alors, esse exponente, eu vou começar com esse. E vou discutir mais em detalhe depois os exponentes. Mas esse exponente vai aparecer simplesmente porque isso está exprimindo o ρ zero e ds. Pensa que o I-alfa e ômega pensa que x é absurdamente pequeno. Se x é absurdamente pequeno, esse fator vai dominar completamente os outros. Ok? De fato, nesse ρ zero tem um O de 1, que pode absorver esses elementos se o x é absurdamente pequeno. Mas se o x é absurdamente pequeno, de fato, a criticalidade não vai ter nenhum papel. O que você vai estar olhando é o tamanho de pqx com p maior que x. Digamos, a informação da criticalidade não vai afetar significativamente esta conta. E o que você vai aparecer é simplesmente o fato que então, a dimensão é perto de ds0. Ok? Então, esse ρ zero é simplesmente relacionado com a dimensão transversa estável, e o fato que para x, estamos nessa parte do diagrama, quando o x é absurdamente pequeno, é certamente o b0 que importa. Ok, então isso vai explicar, de fato, esse exponente. Alors, eu pretendo, depois eu vou explicar esses sigma 0 e sigma 1. Isso vai aparecer no argumento a seguir, digamos, mas eu pretendo explicar de onde vêm esses exponentes sigma 0 e sigma 1 que estão aqui. Ok? Com esses valores aqui. Depois, o que está aparecendo, que vai aparecer naturalmente na conta, que eu vou tentar explicar, é esse valor aqui. Alors, eu não sei se vou chegar a isso, mas digamos o valor natural que aparece, é esse ponto essa transição de fase. A certa altura vai ter o argumento que, para funcionar, necessita tomar x bastante pequeno. Se toma x grande, não funciona. Então, o valor de transição para funcionar é esse valor. E depois o ρ1, que é o misterioso exponente que está aqui, é de fato escolhido na outra direção a partir desse ponto. Uma vez você determinou esse ponto, você já tem essa reta, porque você já tem o exponente ρ zero, e você já tem essas partes aqui, você calcula o ρ1, tal que você conhece os exponentes aqui, você conhece o valor de x,
isso determina completamente o ρ1 para os dois ser iguais aqui. Ok? Então, o ρ1 aparece não por razões, só pelo fato que B0 tem que ser igual a B1, quando x é igual a esse valor aqui. Isso determina o B1 e depois a conta seguinte calcula o x bar, que dá esse ponto aqui. Então, eu acho, digamos, uma vez, é só para dizer, se você acredita nos exponentes ρ0, sigma 0, sigma 1, alors ρ0 eu expliquei, sigma 0, sigma 1 eu vou explicar. E se você acredita nesse valor de transição de fase aqui, a condição sobre a dimensão sai naturalmente. Sai de dizer, a condição de dimensão, eu não fiz o cálculo, mas escreve que isso é maior que 1, nesse sector dá exatamente a condição sobre a dimensão. Você vê uma coisa quadrática aparecer, que é a condição de dimensão que eu escrevi inicialmente. Ok. Então, eu quero explicar algumas partes digamos, da prova, dessas estimativas. E, de fato, tem 4 partes. Alors, vai ser uma indução sobre o nível do intervalo I, isto é, você vai assumir que você já sabe fazer para o I tilde, o pai, e você vai tentar fazer para os I, os candidatos. Então, tem vários casos. Tem um caso onde I vai ser estritamente eu vou logo escrever os 4 casos e depois a gente. Bom, esses 2 casos vão ser um pouco simétricos. E, finalmente, o caso mais complicado e interessante é esse aqui. Mas isso é para o final. Ok, então, vamos começar aqui. Alors, isso, o que está acontecendo? Nesse caso, a estimativa, como eu expliquei, não depende de I. Ok? Então, como vai ser a indução? De fato, o que está acontecendo é que a contribuição nova do I tilde para I são os retângulos que estão em R de I e que não estavam em R de I tilde. Isto é, então. Oui. Estou lembrando que I tem que ser de qualquer jeito contido em I, alfa e ômega, e também o X nessas estimativas tem que ser menor que I. Essa estimativa começa com... E por isso também que estava importante ter um exponente aqui maior que 1. De fato, eu estou interessado só, digamos, num certo demi-plano à esquerda. Então, essa estimativa é simplesmente o número que estava antes. Mais um conjunto que eu vou chamar de bi-nu. Só para dizer, acabaram de ser criados. Alors, eu expliquei a última vez, perto do fim da aula, um teorema de estrutura. Então, são retângulos aqui, P que N, que estão em R de I, mas não no anterior.
Aqui eu não mudei o nível de criticalidade, então eu não tenho nada a checar em termos de criticalidade. Eu só tenho a considerar quantos retângulos novos vão aparecer. Então, o teorema de estrutura estava dizendo o seguinte, que SPQN podia ser, alors, de fato era, o resultado de uma composição parabólica de um certo número de retângulos, onde os Q0 até QK-1 e o P1 até PK são I tilde críticos. E os delta que aparecem entre I e PI mais 1 são da ordem de I tilde. Não pode ser maior, porque senão essa composição, eu posso fazer essa composição parabólica no R de I, mas não no R de I tilde. Senão, digamos, isso é por definição do teorema de estrutura. Okay? Isso quer dizer que o delta tem que ser, basicamente, menor que I, mas maior que I, mas menor que I tilde, que são muito parecidos, já que S e S potencial 1 mais τ. Ok, isso quer dizer, se eu estou chamando de X a espécie do P, enfin, que de fato é menor ou igual, mas eu considero que X é mais ou menos dessa ordem, a relação aqui entre o X e a espessura dos X0, XK, as espessuras de P0, PK, vai ser o produto, mas cada composição parabólica custa delta potência menos 1,5, isto é, digamos, I potência menos K sobre 2. Da ordem de, isso não vou... Bom, isso... Alors, isso é o resultado geral sobre qualquer elemento de R de I que não está em R de I tilde. Agora, se você tem uma informação suplementar que o P é I alfa é aquele aqui crítico, então isso quer dizer que o P0 não estava envolvido aqui, é I alfa crítico também, porque o P0 contém o P. E, simetricamente, o QK vai ser I ômega crítico. Então, no total, você tem uma informação seguinte. Eu vou botar aqui junto. Você tem uma relação entre a espessura do P e as espessuras dos P0, PK, e depois o fato que o P0, o primeiro Q0, N0, esse vai ser BIP mais D, então vai ser I tilde, aqui etapa anterior, então eu vou poder fazer uma indução. Depois I alfa, I tilde, essa informação aqui, e X0. Depois, os intermediários PI, QI, NI, os intermediários estão, desta vez, I tilde também, mas desta vez duas vezes I tilde aqui, por causa disso. E, finalmente, o último, desta vez é aqui que está I ômega. Aqui XI e aqui XK. Ok? Então, bom, a parte seguinte dessa primeira etapa é bastante clara e certamente não vou fazer no quadro negro. Você tem basicamente, para contar esse número aqui, eu quero estimar esse número aqui. Esse número aqui vai ser obtido deixando variar o inter o K, o X0, XK satisfazendo isso, e deixando depois os P0, PI, QK aqui.
Então, o número de possibilidades é controlado por indução, então eu tenho que encontrar o xi, é controlado pela indução. Os xi são relacionados ao x através dessa relação. Então, bom, é uma conta um pouco longa. Você vê, tem que distinguir vários casos por causa desse max. Então, digamos, a conta vai subdividir, no caso, o x pequeno, o x grande, dependendo de que lado você fica, de fato, dessa coisa aqui. Mas, bom, a conta chega no fim, não tem muita dificuldade. E o resultado final dessa coisa aqui é que você vai obter, de fato, você vai obter uma coisa assim, a quanto que você quer. Bom, isso não seria bom, porque isso seria cada i novo i, mas você ganha multiplicado por, de fato, alors, deixa eu checar o exponente. Sim, sai uma pequeno exponente i potência, eu acho que estou duvidando de minhas notas aqui. Ah, sim, está correto. Estava errado. Então, de fato, está saindo então, sigma 2 é um exponente positivo que só depende um pouco dessa forma. Enfin, o importante é esse fator, ok? Esse fator é muito pequeno com relação a isso. Isso quer dizer que vai ser isso está ficando só uma proporção pequena da parte anterior. E quando você vai continuar, os novos que você está adicionando representa cada vez uma coisa em proporção menor e, de fato, isso converge no futuro. Isso explica o fato que você tem aqui um exponente positivo e que você vai depois somar sobre as etapas anteriores, explica porque, de fato, as estimativas aqui não dependem do i. Ok? A moral, se você quiser, é que, um jeito um pouco curto de dizer isso, e que não é bastante preciso, mas é dizer que os bicríticos, de fato, são criados muito tempo antes de ver a bicriticalidade. Digamos, isto é, se um PQN, de fato, é criado a certo momento, a bicriticalidade, se ele fica bicrítico, vai ser muito mais tarde, quando o I vai ficar muito menor e o I alfa e ômega também muito menor. Bom, isso é a primeira parte, não é a parte mais importante, mas mesmo assim é uma parte significativa. Primeiro porque o teorema de estrutura aqui é essencial para controlar essa parte, e também esse teorema de estrutura é a razão pela complicação de ter que considerar essas duas variáveis separadas. A criticalidade de P é diferente da criticalidade de Q, a priori pode ser diferente. Isso é porque você viu naturalmente sair aqui uma criticalidade de I alfa, aqui de I tilde. Mesmo se eu tinha inicialmente I alfa igual a I ômega, no teorema de decomposição, esses não são iguais, aqui e aqui. No intermediário, sim, mas os extremos não são iguais, então é a razão, essa indução é a razão para considerar I alfa e ômega separados aqui. Ok, então isso é tudo que eu quero dizer sobre essa primeira parte. Então vamos considerar agora esse caso. Esse caso, eu vou, desta vez, que eu vou fazer é fixar o x.
Vous fixez o x e eu tenho que passar. Bom, alors eu tomei I igual I alfa, então estou no C caso. E eu quero comparar isso, no certo sentido, à coisa anterior. Desta vez, eu tinha que tomar o I contido em I alfa, então, na parte anterior, eu tenho que botar um I tilde aqui. Mas eu não vou mudar nada sobre a criticalidade do Q, a mesma criticalidade, mas o P estava crítico de P tilde aqui, de I tilde aqui, e tem que ficar crítico do I aqui. Alors, tem duas partes. Tem uma parte de novos retângulos, aquele que aqui que seria R de I, mas não é R de I tilde. Mas isso eu já expliquei, essa parte está controlada aqui. Então, não vou considerar esses de novo. Então, eu vou só considerar, basicamente, eu vou escrever assim, mesmo se eu não prefiro não escrever em geral, quer dizer, retângulos que já estavam criados em R de I tilde, que estava I tilde críticos, eu vou agora discutir a I criticalidade desses retângulos. Então, lá vai diminuir. Então, a variável importante aqui, nessas fórmulas, agora não é x, é I alfa. A variável que está mudando nessa transição, e o I alfa que passa de I tilde para I. Então, você vê que, desta vez, entra com o exponente positivo. O exponente é sigma 0 mais sigma 1, nos dois casos, porque estou no caso de I alfa menor que I ômega. Então, o exponente aqui é sigma 0 mais sigma 1, e aqui também. Alors, sigma 0 mais sigma 1, como você vê, não é por acaso, é 1 menos du, mais O de U. Esse exponente que vai entrar. Bom, então não é muito difícil, deixar de dar um pouco de detalhe. Então, se lembra essa classe C mais de I? Alors, de fato, eu vou considerar a classe C mais de I tilde. Digamos, eu escrevi a definição correta mais cedo, aqui eu só era uma classe de, desculpe, é R de I tilde, tal que o P tilde I tilde crítico e o P tilde estava, bom, eu escrevo, é o máximo possível, maior possível. Isto é, o pai não satisfaz mais essa estimativa. Então, eu vou reagrupar, eu vou escrever, alors, eu não vou botar todas as variáveis, eu vou simplesmente fixando o x aqui, fixando também o I ômega, considerar, vou escrever B mais de P tilde como o conjunto de P que N, no conjunto acima, I tilde, I ômega x, esse conjunto aqui, tal que P é contido em P tilde. Então, só reagrupar os vários P que N que vou encontrar em grupos que são juntos, digamos, no mesmo P tilde. Então, estou com uma... Obviamente, enfin, digamos, sai da mais ou menos... como o P era I tilde crítico, existe, de fato, um único P tilde que satisfaz isso que contém o P. Isto é, o B mais de I tilde I ômega x é a união disjunta sobre C mais de I tilde do B mais de P.
Ok? Agora, eu tinha a estimativa, a última que eu preparei, que estava dizendo que o número de I candidatos, alors, I tilde, tal que P tilde et I critico. Alors, deixa chamar esse conjunto de CR de P tilde, critico para P tilde. Estou olhando alors, e o número de candidatos, MI tilde, tal que P tilde continua critico. Isso, eu estimei esse conjunto por I tilde potência menos τ du, vou escrever du mais o du, era mais explícito, mas isso é a estimativa que eu dei pouco antes de começar essas contas. Então, é bastante óbvio que eu vou fazer. Eu vou simplesmente escolher os candidatos onde o número total de bicríticos não é muito... Não, eu acho que eu posso tirar essa parte. Não é muito maior que a média. Isto é, eu vou considerar a soma sobre I dos números eu quero mostrar que isso não é muito grande para a maior parte dos candidatos I. Para isso, eu vou dizer que uma função, a maior parte do tempo, não é muito maior que a média da função. Então, eu estou calculando a soma dos valores da função. Então, essa soma sobre I vai ser uma soma dupla sobre I P tilde. E desta vez, quando estou fazendo essa soma dupla sobre P tilde, eu vou inverter. Primeiro, fazer a soma sobre P tilde. E depois, esse P tilde só vai entrar para os I que estão aqui. CR P tilde multiplicado pelo número de elementos aqui. Ok? Então, eu estou com essa estimativa para CR de P tilde. E depois multiplicar pela soma dos bimais, mas a soma dos bimais por causa dessa coisa aqui é nada mais que esse número aqui. Então vai ser o B tilde. O B tilde é essa quantia, vamos chamar essa quantia de B, esse max dos dois. Então o B tilde era a quantia, mas para I tilde em vez de I. Então, B tilde é a estimativa dada por indução, por esse número, por indução. Então, como eu expliquei, para passar de B, alors isso é a soma sobre I. Quando eu estou fazendo uma média, eu tenho que dividir, digamos, porque lá, o número de I e de candidatos é I potência menos τ. Então, vai se ver que é 1 sobre número de candidatos, que é I potência τ, vai dar aqui um τ 1 menos du mais O du. Ok? Não tinha que estar contida em medida Desculpe, não. da definição de I mais o primeiro intervalo não tinha que estar contida no segundo? Sim, sim, não, está certo. O que eu expliquei é que eu vou dividir essa coisa em duas partes. Aqueles que acabaram de ser criados
e essa é na primeira parte eu fiz uma estimativa que vai continuar a ser usada. E simplesmente, isso era um jeito de dizer, de simplificar, que eu estava só agora considerando não aqueles que foram criados, porque esses já foram tratados, mas aquele que já estava existindo. Não, mas senão em geral, eu quero considerar que isso está contido nisso. Era digamos... Bom, eu quero estimar esse número. Estou dividindo esse conjunto em duas partes. Os que acabaram de ser criados. Aquele eu expliquei como estimar, é uma estimativa que vale em todos os casos e que satisfaz, que está em boa relação com. Depois... Isso aí então é uma nova definição, ou aquele que venha do venue que você como... Desculpe. Esse aí é então um tipo novo de definição, tem a ver com o venue que você definiu, ou que são recentemente criados. Senão o BI mais que você tinha era... BI mais tem que ser R2I. Não, mas eles estão R2I, mas como R2I contém o R2I tilde. Ok, R2I contém o R2I tilde. As classes são crescentes. Então, estou dizendo aqui, tem aqueles que são em R2I, mas não estavam em R2I tilde. Isso é uma minoria, é uma pequena proporção. Depois, aqueles que já foram criados anteriormente, que continuam sendo em R2I também, e são aqueles que eu estou estimando aqui. Ok? Então, sim, bom, era uma, eu poderia chamar de old, talvez seria, não, mas digamos para dizer que, para oposto a new, aqueles que não acabaram de ser criados, ok? Então, eu botei um tilde só para dizer, ele já estava definido, e para dizer que isso é um subconjunto disso. Uma vez que eu eliminei aqueles que foram recém-criados, isso está ficando um subconjunto disso. Todo o problema é saber que tamanho é esse subconjunto. Okay? A proporção relativa tem que ser o exponente, como eu expliquei, tem esse exponente sigma 0 mais sigma 1, onde essa variável, a única variável que mudou entre os dois é essa variável. Okay? Ela mudou por uma razão I potência τ, I tilde a potência τ. Ok? E essa variável estava aparecendo com uma potência sigma 0 mais sigma 1, que é 1 menos du. Então, eu pretendo que aqui eu realmente mostrei o tilde da potência τ é a razão entre o velho I alfa e o novo I alfa, e o exponente é realmente o sigma 0 mais sigma 1. Ok? Bom. Então, o caso seguinte. Alors, o caso seguinte, eu vou trocar os P para os Q. O que está acontecendo? Está acontecendo que no total eu vou ter 1 menos ds. Ok? No final. No final eu vou ter 1 menos ds. Vamos ver como está. Desta vez é a variável I ômega que eu tenho que considerar. O sigma 0, de fato, é 1 menos ds, está tudo bem. E aqui, agora é o I ômega a variável. Ok? E de novo o sigma 0, de novo o menos ds. Ok? Então, o ponto 3, com a mesma conta, mas levando para o menos ds, bate com essas estimativas. Então, eu já expliquei nesse momento os 4 sigma que aparecem aqui. Eles são aqueles que são compatíveis com as estimativas que acabei de fazer. Ok, agora o ponto mais delicado é esse aqui. Que tem que explicar até certo ponto a transição de fase que eu indiquei no diagrama. Então, vou apagar isso. Então, o diagrama tinha essa transição de fase assim, desse ponto. Alors, desta vez, de novo, vai ter uma parte recente. Eu vou reescrever essa coisa inicial, mas agora com duas. Desta vez, tem duas variáveis mudando. Alors, talvez uma observação que eu poderia ter feito,
essa relação. Cada vez eu estou fixando o x. Estou fixando o x para fazer as estimativas. E cada vez, no argumento que eu fiz, eu tenho que eliminar todos os candidatos que são grandes demais com relação à média. Ok? Então, mas como eu estou fazendo isso para cada x, isso poderia criar um problema. Só que, primeiro, é suficiente considerar x dessa forma. Vamos discretizar o x em vez de tomar uma versão contínua. Bom, isso continua sendo infinito. Mas como eu expliquei inicialmente, quando o x é absurdamente pequeno, essas estimativas são de fato evidentes, é simplesmente uma estima de dimensão meio besta, porque todo o resto está desaparecendo à frente desse x potencial menos rho zero. Então, o número de internos que você vai ter que considerar é, digamos, talvez uma pequena potência do i menos uma. Desta vez, ele aparece no exponente, n é dessa ordem aqui. Então, você tem alguma coisa que é exponencial na espessura do i, que é muito maior que qualquer potência. Okay? E que não vai, digamos, é só para dizer que tomando o número de n dessa forma, você começa com um x muito baixo, mas depois você faz para cada valor de n, acima, abaixo desse valor grande, ok? Bom, eu volto no último caso que está aqui. Então, eu tenho que comparar os dois, eu vou guardar a definição, vou guardar isso, oui, eu vou fazer uma definição análoga, mas... vamos ver, de fato, como estão os exponentes aqui. Você vê que os exponentes são, na parte de maior que x crítico, de fato, os exponentes são sigma 1 e sigma 0. De fato, é sigma 0 mais sigma 1. Que eu já calculei aqui. Okay? Quer dizer que, nesse caso, a mesma coisa que eu fiz nesse caso vai aplicar. Eu não preciso fazer nada de novo, de fato. Ok? Então, porque simplesmente o exponente é sigma 0 mais sigma 1. Já, no outro caso, o exponente, talvez, é 2 sigma 0 mais sigma 1, que é da ordem de 2 menos dx menos du mais o de 1. Quer dizer que, num certo sentido, eu tenho que... eu prefiro escrever assim. Eu tenho que tomar em... Num certo sentido, eu tenho que realmente tomar em conta a criticalidade do P e a criticalidade do Q. E dizer que eu tenho que ganhar dos dois lados e até certo ponto de um jeito independente, porque eu estou fazendo um produto. A soma dos exponentes e o produto. Ok? Então, bom, é só para dizer que eu vou poder assumir que x, e vou ter que justificar esse valor do crítico que estava... que eu vou lembrar depois, mas então, eu posso assumir que x é pequeno, para começar. É bem pequeno, então estou nessa região. Isso é log x crítico, estou aqui, por aqui. Alors, desta vez, eu vou considerar... Alors, eu vou realmente mais escrever acima. Quando o P-alpha está no C mais de I tilde, do mesmo jeito que eu considerei o Q ômega, que está desta vez o I C menos, com a definição análoga, obviamente, e vou considerar aqueles PQN, tel que, alors, que estão no conjunto aqui, e tel que P é contido em P-alpha, que é ômega. Então, pela mesma razão, eu vou ter que, desculpe, que esse conjunto aqui é a união sobre P alpha C mais, que é ômega
C menos de I oméga. Ok? Então, alors, há caso que seria perfeito se fosse válido, mas que não é. Hein? Mas, digamos, vamos imaginar, é falso, mas... e que, de fato, isso seja realmente produto. Isto é, a condição de P cair no P alfa seja independente, se você quiser, da condição de Q conter em Q ômega. Alors, vou escrever, digamos, pensando em termos de subshift no momento, mesmo que não tenha dinâmica simbólica. O P alfa está dizendo qual é o início da palavra. O Q ômega está dizendo qual é o fim da palavra. Se a palavra é muito longa, o início não bate pelo fim, tem bastante espaço no meio, então, de fato, essa relação é razoavelmente válida. Enfin, não, talvez não exatamente produto, mas é bastante perto de ser produto. E tem X, hein? Não, digamos, o X é uma variável escondida aqui em todo lugar. X é fixado nessa história. X é fixado, mas, digamos, é basicamente produto. Aqui. Do outro lado, se eu estou numa situação com X grande, eu vou estar nessa situação onde eu fixei o início, eu fixei o fim, mas, infelizmente, enfin, digamos, os dois estão interferindo um com o outro. Okay? E, obviamente, eu não vou ter independência. De fato, aqui, o número vai ser 0 ou 1, e o 0 ou 1 não vai ser produto assim, vai depender das duas variáveis realmente. Okay? Então, isso para explicar, digamos, a razão, o X crítico corresponde mais ou menos a essa transição de fase, o momento onde os P alfa e os Q ômega tendem a se separar. Okay? Então, essa fórmula começa a ter alguma chance de ser mais ou menos correta. Okay? Alors, só deixa explicar como concluir nessa hipótese, enfin, com essa hipótese. Com essa hipótese, o argumento anterior vai mais ou menos funcionar. Isto é, você vai introduzir φ mais de I, uma função do candidato, que seria, alors, vai ser soma sobre os alfa, que são críticos para I. E vai ser soma o número de P alfa. Φ menos seria o análogo, desta vez, com relação aos Q. Agora, o número que você quer estimar, digamos, desculpa, o que você tem? Você controla a média, isto é, a soma sobre I, a média de φ mais e a média de φ menos. Porque quando você vai somar isso, isso vai dar, de novo, vai ser dominado pelo max de C alfa multiplicado pela soma dos P alfa. Isso é a conta que eu fiz antes, digamos, inversa. A mesma coisa. Soma dos B menos. Então, isso é o número que eu estimei a vez anterior, I tilde menos tau du, com uma pequena variação, mais O de Isso vai ser I tilde potencial menos tau ds. Isso aqui. Então, quando você... o ponto é que eu controlo o produto aqui. Então,
o produto, essa soma multiplicado por essa soma, por causa disso e disso. Então, temos essa decomposição disjunta e tu assumindo essa expressão. Então, a soma multiplicado pela soma correspondente é simplesmente o número B tilde que estava estimando esse conjunto. O B tilde aqui está anterior. Então, quando você vê... Bom, alors lá eu não dividi pela média, mas se eu estou dividindo pelo número de candidatos, eu vou obter taux menos DU, como antes. Aqui taux menos DS, agora botando a média. Alors, finalmente, você vê que se eu estou tomando os candidatos que não passam muito da média, isto é, isso vale para a maior parte dos candidatos, então para esses candidatos, o φ mais vai valer isso vezes isso vezes isso, o φ menos vai valer isso vezes isso, e o produto, que é a coisa que importa, o produto, que vai estimar o conjunto que estou interessado, vai valer o produto aqui, que vale B tilde, e eu vou ganhar o menos DU aqui, o menos DS aqui. Então, exatamente o que eu estava querendo ganhar. Então, eu consegui essa hipótese permite decoplar o argumento do P do argumento do Q e obter um resultado que é como se as duas criticalidades fossem independentes. Isso que é a coisa que eu quero conseguir. Que a criticalidade fosse independente. Alors, bom, em 5 minutos, deixa dizer um pouco como fazer, já que a hipótese, como eu expliquei, é falsa. Alors, de fato, bom, esse valor de criticalidade, eu vou lembrar. Alors, tem um factor de epsilon 0 PU, mas não muito significativo. ds mais du sobre ds corresponde exatamente ao nível, digamos, quando o P alfa está da ordem de I, e o Q ômega também, statisticamente, o P ômega vai estar na ordem de I potência, alors não sei se é du sobre ds ou o oposto, um dos dois. Isto é, quando você vai fazer a composição para o P, que vai ser o produto dos dois, oui, de fato é esse, você vai obter que vem daqui, e du sobre ds que vem daqui. Ok? Então, só para dizer, esse exponente aqui não, simplesmente vem dessa consideração. Para separar o P alfa do Q ômega, estatisticamente, de novo, eu não estou interessado em coisas uniformes, eu vou fazer a soma sobre alfa sobre ômega. Então, todos os fenômenos excepcionais vão se perder, digamos, na média. Então, mas estatisticamente, a coisa importante é esse valor que corresponde à separação. Quando o x é menor, não é realmente, eu não posso realmente esperar decoplar isso. De fato, esses conjuntos que estou olhando
tem tamanho zero estatisticamente. Então, certamente não posso fazer médias ou coisas assim sobre tais conjuntos. Enquanto quando estão ficando grandes e bem separados, lá, isso, o argumento começa a valer. Alors, começa a valer não porque, certamente, essa fórmula não está correta, mas, de fato, a ideia é fazer uma decomposição, que não vou fazer, mas decomposição de bimesh, enfin, do tilde x, m subclasse, classe. Alors, um número finito des classes, alors, o número é grande, o número de classe vai ficar grande com i, mas não absurdamente grande, mas não trop, não demais. Então, as classes vão ser indiciadas por um certo índice L, ML. Então, tipicamente, a coordenadas dl vai ser é grande, mas é o exponente muito pequeno. Bom, isso não, alors, eu não quero explicar porque isso é razoavelmente longo, essa decomposição, mas o ponto que dentro de cada classe, para cada classe, alors, eu vou depois introduzir. Então, L, que significa que você está na classe de índice L, e o ponto é que você vai conseguir obter uma estimativa para cada classe com funções diferentes. E, então, você vai primeiro fazer a decomposição em classe e depois esse argumento vai mais ou menos funcionar. Enfin, vai funcionar. Só para tentar concluir, digamos, dando uma vaga ideia, o que tu estava dizendo aqui? Eu estou com uma função de duas variáveis, P alfa e Q ômega. Ok? Em geral, uma função de duas variáveis não vai se escrever como uma função, um produto de duas funções. Okay? Mas, do outro lado, já é muito mais razoável tentar exprimir uma função assim como uma soma, desta vez com índice, sobre i. Esse tipo de expressão é bem mais razoável e, de fato, por exemplo, um polinômio é sempre dessa forma. Okay? Então, de fato, se você pode obter as funções de duas variáveis tomando o produto tensorial, isso é nada mais que o produto tensorial função de x por função de y, e depois fazendo a compleção para várias normas. Então, até certo ponto é mais ou menos isso que eu fiz. Digamos, vai ser essa expressão, que certamente não era diretamente um produto, tá, mais ou menos pode se exprimir, por menos quando o x é pequeno, como uma combinação, com um número bastante grande de termos, uma combinação de funções que são produtos, e para cada uma dessas funções o argumento funciona. Bom, eu vou parar por aqui, e não pretendo ter provado realmente todos os detalhes. Obviamente, eu tentei explicar, no mínimo, os exponentes que estavam aparecendo nessas estimativas. Do outro lado, na quarta-feira, você pode esquecer completamente da aula de hoje, porque a única coisa a lembrar é que vou começar na quarta-feira com um parâmetro regular, isto é, uma intersecção até fortemente regular, uma intersecção descrescente de intervalos fortemente regulares, e, de fato, essas estimativas não vão entrar mais. As estimativas são só para me dizer que essas estimativas estão mostrando é que o conjunto de parâmetros fortemente regular tem densidade 1. Bom, isso, digamos, eu vou agora tomar isso como um fato e estudar na quarta e também na sexta a dinâmica para os parâmetros fortemente regulares,
Na quarta-feira eu vou me concentrar sobre a boa parte da dinâmica, quer dizer, aquela que está suportando medidas geométricas com exponente de Lyapunov positivo, E na sexta-feira eu vou mais tentar mostrar que essa boa parte é mais ou menos tudo. Enfin, digamos, por menos está enchendo o conjunto invariante, a maior parte do conjunto invariante. Porque, bom, construir boas medidas, temos a ferradura inicial, com já várias medidas geométricas sobre a ferradura inicial, que tem continuação hiperbólica. O ponto é construir medidas geométricas que estão ocupando, digamos, a maior parte do conjunto invariante. Então, quarta é a construção das medidas sobre boa parte da dinâmica, e sexta, controlar a parte ruim e dizer que a parte ruim é pequena. Obrigado. Digamos, eu tenho que considerar todos os casos. Eu não sei bem se eu estou... Sim, sempre tem que considerar todos os casos, mas você tem um processo indutivo e... É indução sobre I. O X é fixo, ok? O X é fixo, mas é sobre I você vai engrossando. Não, eu tenho que considerar... Sempre acaba tendo a igualdade ou... mas eu não posso evitar esse caso, sim, porque eu vou começar com I tilde que é I zero, que vai forçar o I alfa e ômega a ser I zero no início. Sim. No início, como o I está sempre contido nos I alfa e ômega, vai estar sempre contido, mas... Então, eu vou diminuir... Vai diminuir e vai acabar tendo aquele... Eu vou ter que... Não, mas de fato, eu não consigo... Para conseguir diminuir o I alfa e o I ômega, eu tenho que passar por aí, de fato. Sim. Então, digamos, a ideia é que a indução é sobre I, não sobre os I alfa e ômega. Isto é, quando eu fixo I, eu vou considerar todas as possibilidades para I alfa e ômega. Isso que estou dizendo. Para um valor de I fixo, eu tenho todas as possibilidades de I alfa e ômega, quer dizer, as maiores que seria I zero, mas também as menores que são aquelas. Mas não acaba, isso é uma possibilidade, não é que você sempre acaba tendo uma estabilidade que você não pode nem diminuir nem agrandar o intervalo. Eu não sei bem como entender a questão. Digamos, eu estou fazendo essa estimativa para todos... Oui. Mas você está considerando o filho, né? E isso vai diminuindo o intervalo. O filho do I, sim. Sim. E você sempre acaba tendo essa situação de que são todos símbolos. Ou a criticalidade... Tem criticalidade do filho. Não, mas digamos isso... Não, eu estou pedindo essas estimativas para todos os valores do I alfa e ômega. Isso meu... Estou pedindo todas. Então, em particular, eu tenho que considerar esse caso junto com todos os outros casos possíveis. Digamos, e a prova é diferente. Cada caso me leva a eliminar mais candidatos. Bom, sim. Mas, sim, eu entendi isso. Essa é uma das 4 possibilidades, mas não é exatamente uma possibilidade, é um caso a mais. Digamos, eu tenho que considerar as estimativas, são realmente variáveis independentes aqui, com restrições que I é contido I alfa e contido I ômega, mas isso são variáveis que estou considerando independentemente uma da outra. E a razão foi essa criação, a razão para considerar independentes foi essa criação de novos intervalos. Quando eu estou criando um I que não estava existindo no I tilde, a informação que eu tenho sobre as componentes desse I no teorema de estrutura é algum tipo de criticalidade. E esse tipo está, digamos... Sim, bom... Não, é realmente independente. Eu tenho que considerar todos os casos porque eu estou, no final, precisando de todos os casos. Digamos, todos os casos estão interligados. Você poderia pensar, no final, eu estou só interessado no bicrítico. No final, eu estou só interessado no fato nesse. Mas é no momento de criar novos retângulos que entra o momento onde a criticalidade do P e a criticalidade do Q não é a mesma. E se eu estou tentando, digamos, dizer que
bom, eu posso considerar que sempre a pior criticalidade ou a melhor, não sei, depende como você considera, lá, infelizmente, eu vou perder o controle e as estimativas não batem. Então, realmente, eu tenho que introduzir essas duas variáveis, digamos, separadas. Inicialmente, nós começamos, de fato, a tentar tratar isso como uma variável só, mas não consegue fazer uma indução satisfatória. A indução não funciona.